paradoxo da política portuguesa, que é parecido um bocadinho com Angola. Durante 50 anos, né, teve sempre uma ala a governar, e os portugueses, dentro desse paradoxo, quando digo paradoxo, estou a sublinhar com algum cuidado para as pessoas, se calhar, conseguirem ter a melhor interpretação possível. Quando digo paradoxo, o que acontece? A nível político, e estamos a falar daquilo que é a posição de Portugal a nível no panorama político europeu e mundial, de certa forma, não sei se, na minha ótica, não sei se era viável atualmente para Portugal ter, por exemplo, a direita a comandar a política portuguesa. Não sei se estruturalmente Portugal está preparado para isso. Não sei, não sei, por conta da demografia e até da própria sociologia portuguesa. São esses fatores que nós não analisamos, né? E pronto, provavelmente, como é nota introdutória, vou trazer esse último tópico, porque as minhas pautas para aquilo que é o assunto são maiores do que essa, mas vou fazer esses três tópicos, que é a relação econômica entre Angola e Portugal, que tem sim muita influência, e também vou trazer aqui um outro elemento, que é a questão de. Fico muito triste, sim, eu corroboro com por parte da que a Sara disse, e eu estou a interpretar aquilo que ela quis dizer, é de que, por conta dessa visão reduzida daquilo que é o plano geral, ou mais abrangente daquilo que é a política, as pessoas, por tendência, vão a André Ventura por conta da, vamos lá dizer, dessa falta de referência que a nossa sociedade tem, e encontraram no André Ventura um delfim, né, e querem fazer dele, e as pessoas parecem que não têm noção de que a eleição presidencial, por exemplo, se André Ventura vai a presidente de Portugal, quase que não tem ingerência nenhuma em Angola, porque há fatores que nós não queremos levar em conta, que é o principal. Ainda que ele vá para presidente da República Portuguesa, o fator principal é o interesse nacional. O André Ventura, independentemente de tudo, vai sempre prevalecer o interesse nacional. Há acima de 100 empresas portuguesas a trabalhar forte e feio em Angola. E estamos a falar dentro daquilo que são as trocas comerciais, em torno, acho que para 2024 e 2026, 2025, estamos a falar em torno de dinheiro bruto, em torno de 2 bilhões de euros que Angola e Portugal, estou a falar Portugal, beneficia diretamente disso, e nós não estamos a trazer aqui esses elementos. Pronto, nota introdutória, eu vou ficar por aqui, e estamos aqui para contribuir com o nosso pensamento. Ok. Mesmo assim, eu ainda gostaria que o André Ventura fosse a ministro e não a presidente, porque como ministro era chefe de executivo e tudo, quando fosse que é para resolver o que é como executivo, né? Primeiro-ministro aqui em Portugal, chefe mesmo do executivo, teria muito mais power do que como presidente da República. Então, mas vamos ver, né? Essas Não, ele ia cair mais presidenciais, rápido do que isso. Se fosse principalmente, como, para mim ele fosse mas, como mas se ele presidente. não for, ouve só, escuta só, magistrado. Se ele não for o presidente, ele vai concorrer a coisa, né? A ministro aqui. É isso que depois dessas presidenciais ele vai concorrer também. Aí o povo português é que vai escolher, porque nós, epá, é assim, nós temos que ver uma coisa e tomarmos em atenção. Nós somos angolanos a viver no país dos outros. E não, Não mas é nós assim que se temos. considera, Cota. Não é Escuta, assim. ouve só, escuta só. Temos opinião, sim, senhora, a dar. É. Mas Portugal é dos portugueses, assim como Angola é dos angolanos. Os portugueses não influenciam, eles podem até discutir, até na SIC, vimos portugueses a discutirem com relação ao problema da Angola, e conforme nós estamos aqui, mas, digamos, quem influencia lá mesmo em Angola são os angolanos, e a máfia é toda do governo angolano. Então, a mesma coisa, como aqui, é preciso termos isso em atenção, que nós, às vezes, podemos, mais ou menos, pensar que não, nós também aqui temos vozes, sim senhora, e vamos falar e vamos dizer. O facto de nós adquirir ou temos a nacionalidade como angolanos portuguesa, não quer dizer que você, sim senhora, é cidadão, tens o direito, vais, podes votar. Mas os próprios portugueses aqui conhecem o que é que eles querem, né? Porque nós não podemos chegar no país alheio
e implementar leis, e porque temos que usar véu, temos que fazer sinagogas, temos que e tudo isso. Angola está a aceitar isso, por quê? Porque eles vêm e a economia está, em Angola, está na mão desses estrangeiros, Mas malianos. Portugal é um país laico, Cotanas. Não, estou a dizer, no nosso país, Angola, por exemplo. Angola também é um país A nossa, laico. a nossa economia está na mão de quem? Está na mão do angolano ou do estrangeiro? Atualmente, tipo, é assim, tem forte. Tem... Não, eu te fiz uma questão. Não, estou a A perguntar, a economia responder. está na Atualmente, mão de nós. quem? Não, atualmente a relação que, tipo, comerciais que mais dá dinheiro ao Estado angolano tem a ver com a China, mas a base sólida Não sempre estou foi a portuguesa. dizer, estou a dizer em termos de economia de venda empresarial dentro de Angola, a economia mais ou menos o dinheiro está com quem? Está no angolano ou está a quem? Não, é com o O Estado governo. angolano, o dinheiro está com o Estado angolano. Oh, você está a fugir da conversa. Não, eu estou a Ouve te só, responder, Cotanás. eu vou te dizer uma que o libanês é dono, que o pão que todo angolano come sai do libanês. O trigo quem vende é o libanês. Já para te pôr diretamente, se você não está a saber o que eu Está estou aqui tudo a na mão do dizer. estrangeiro. Toda a gente Yeah. sabe disso, ô Tudo magistrado. está na mão. Deixa-me Não, A fazer essa a economia pergunta. economia não está na angolana. mão do estrangeiro. O Ai, comércio, Na meu mão do o Deus. estrangeiro. comércio, o Oh, O meu comércio angolano pode Deus. está para estar na ter, mão do estrangeiro. Agora, o a angolano é economia, quem controla Oh. sempre foi Mas nós. então o comércio, o e que é que o acabou. comércio rende? O que é que o comércio rende? Eu Gera se vender, capital o que para a é que rende? economia. Então prontos, falaste. Acabaste de falar. Então, a economia está onde? A economia A está no economia está Estado. onde? Está a ver o que você está a falar? A Você economia está a está no falar do Estado, Estado. Cotanás. Ouve Capital só, propriamente dito é dinheiro, magistrado. Quando se fala de ouve capital na só. economia, Você Não, mas não se está a fala falar de assim. O capital. problema é que nós não tem temos que falar assim. dinheiro Temos que Não, na falar você está a exatamente falar. como as coisas são. Você está a Como é? Vamos falar organizar o quer debate. dizer, Vamos organizar o ouve debate. só, não escuta estamos a só, falar de magistrado. capital como uma Você está estrutura, a ir estamos a falar de buscar capital na o que você economia. quer, É o dinheiro, você que quer mano. dizer. A economia que Você vamos não tem falar mala de de quê? Deus quando bebe Em do termos cacoaco, de mano. desconto do angolano que trabalha dia e noite, que acorda às 5, 4, 3 da manhã, e aquele dinheiro todo, que mais ou menos de desconto fica com o Estado, é que você quer falar aqui. Eu não estou a falar disso. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar em termos de negócios em Angola, onde sai a economia, onde sai esse comércio, que na qual são as vendas a nível do país. Quem está na mão de quem? É isso que eu quero O dizer aqui. magistrado sabe, ele só quer fazer barulho, não é nada. Você não sabe muito Epá, bem que a economia está na mão do estrangeiro. vamos dar então aí um minuto pronto, Angola, ainda não falaste também, né? Realmente vai ser o teu primeiro tempo. Não, E eu gostaria. acho melhor passar, porque esta parte Ok, então tá bom. Vamos estamos, então depois passar. eu entro de seguida. Ok, vamos dar então aí a Luqueno, depois vamos o Golden. Ah, não, gentleman, desculpa. É verdade, só. Olha, tá vendo? Fiz bem de abrir o microfone. Yeah, gentleman, epá, pronto, vais ir. Porque Eu até não estou a Tá entender. Não, Eu já, Tá bom. eu já ele tinha não tem estado nada. aqui no painel, me não, tiraram, não, puseram-me não, é embaixo. assim. Não, era mesmo a minha Não, vez. Subi é novamente, assim. estou à espera. Ele já falou. Escuta, você está a falar, você já Não, encontrou até não. outros que ainda não falaram, Go? Você já encontrou outros que ainda não falaram, em primeiro lugar. Yeah, mas é para dar, é assim, eu estou a fazer o seguinte. Tem pessoas que já estavam aqui e pronto, pelo segundo tempo, eles têm mais minutos a falar. Os que estão a entrar de primeira e que vão falar como introdução do tema, têm menos minutos para do segundo tempo falarem também o mesmo tempo que esses vão falar. O gentleman já está aqui há uma hora, posso assim dizer, ou 45 minutos, ou 40 minutos, sem falar. Então, por isso é que, mais ou menos, para ele entrar agora no segundo tempo, é lhe dar os tais 10, 15 minutos para o gentleman e depois voltar nas pessoas que ainda não falaram, novamente, que é 3 minutos, para poder acabar como é 3 como introdução, depois do segundo tempo, também terem esses 10, 15 minutos. É isso que estamos aqui, desde aquela hora, a fazer o exercício, gentleman. O Yeah, Gold. tá certo. Por isso, não ficas aí insatisfeito, que é mesmo assim que estamos aqui a trabalhar nesse momento. Gentleman, vai já então, Yeah, para não obrigado, perder mais tempo. Cotanete. Muito obrigado. Eu
vivo, tipo, ouço aqui muita gente falando de André Ventura de qualquer jeito, de qualquer forma, a tentar atribuir o André Ventura, dizendo que o André Ventura está a dificultar as coisas em Portugal. E eu ouvi Cotanádio deu um reparo, dizer que quem não se sente satisfeito, na verdade tem que ir na sua terra, porque cada um tem a sua terra, e cada um é dono lá na sua terra. Isso é uma verdade. O que é André Ventura? André Ventura é o resultado das políticas falhadas da própria esquerda. O que é André Ventura? André Ventura é o resultado da fúria do próprio povo português que precisavam de alguém ativo, de uma voz na qual eles pudessem confiar. Não importa se ele seja maluco ou não, o importante desde que ele tenha coragem de fazer as coisas. Os americanos, ao colocar o Trump no poder, eles sabiam quem é o Trump. Ele não bate tão bem. Eles sabiam, o povo sabia. Mas era urgente para colocar ordem nos Estados Unidos. Precisavam de alguém com coragem. E o povo americano, sabendo que a América, sendo essa democracia, existem leis que, se ele ultrapassar a linha vermelha, pode sofrer o impeachment. Então, ele não é dono de ninguém. Ele pode sair da presidência, tanto faz também o Ventura. Aqui nós não podemos tentar minimizar o Ventura. Temos aqui que lembrar que o Ventura é a segunda força política de Portugal. Está ali. Enquanto ele vinha, as pessoas desprezavam o Ventura, que ele não vai a lugar nenhum, que ele não vai conseguir assentos, que ele não vai a lugar nenhum, que ele é racista, que ele é isso. Quando menos acordamos, é a segunda força. O veterano próprio PS ficou onde? Ficou atrás. Estão atrás dele. Isso é para nós sabermos. É a fúria de um povo que quer de uma liberdade, que quer um desenvolvimento. É assim que acontece. O imigrante hoje está a chorar. Mas em algum momento, Cotanádio, nós imigrantes também falhamos bastante. O que é que muitos imigrantes fizeram? Gozaram com esse povo, donos da terra. Fizeram lives promovendo discursos que criaram raiva nesses portugueses. Que não, nós aqui em Portugal estão a nos dar isso. Temos doutores, médicos de família, temos isso, temos isso, temos isso, temos isso. Isso cria, isso inflama dentro de uma sociedade. Só quem não vive nesses países é que não sabe disso. Isso inflama e eles acompanham todos esses cenários. Ajuntando com a raiva de quem sempre governou mal e olhando para nós imigrantes que estamos a chegar, de tudo que vamos fazendo, de tudo que vamos publicando, que vamos gritando nas lives, vamos se chamando entre irmãos. Tudo isso influencia para a mudança de leis. São coisas que nós temos que ter noção. Tudo que se fala, eles acompanham, só que muita gente não sabe. Muita gente pensa que só porque está na Europa pode falar de qualquer forma nas redes sociais do jeito que ele quer, pode recrutar quem que ele quiser. Não, venha no país tal, aqui está a bater. Eles também acompanham isso. E como é que eles travam isso? É com as leis rígidas. Eles criam leis para travar isso. Isso é que nós temos sempre que saber. Quando a gente traz a nossa forma de vivência lá na banda, queremos criar escândalos, queremos criar maratonas nos países dos outros. A única maneira de nos travar é criar leis, mudando leis, para nos dificultando, para que essa nossa conduta não vá avante. Só que nós não dominamos isso. Não sabemos disso. E hoje nós estamos a nos culpar, estamos a gritar, porque o cerco está a fechar. E acho que a lei portuguesa que a Mana falava aqui sobre a nacionalidade que vai para 7 anos, ou para 7 anos em Portugal. Em outros países, Cotanádio sabe que em UK é muito mais que isso. Em muitos países aqui de Europa são 10 anos, são 8 anos para uma nacionalidade. Não, mas ter já os filhos mulatos te protege, já não volta mais para Angola. É ter filho mulato. É uma solução. Comecem já, ou os senhores estão aí no painel, comecem já a fazer filho com os mulatos, vamos dar Então, a residência.
Há muita coisa Ou que então nós criam próprios. uniões de facto. E também a união de facto está a dar nacionalidade de 3 Então, anos. é muita cena. Vocês lembram aquele vídeo do André Ventura que ele publicou na página dele? Quando um árabe fazia vídeo que eu não trabalho, não preciso fazer nada e eu ganho 700 ficando em casa, tudo isso. Então, isso revolta um certo povo, que muitos deles que não têm esse direito. Como é que alguém de fora consegue lhe dar essa quantia? E eu que sou dono de casa, não tenho isso. Estou a viver isto. E eu que trabalhei tanto na minha terra, vivo essas dificuldades. Então, isso traz uma certa revolta. Por isso que as leis Yeah, mudam. Por isso que o yeah. cerco fecham. E nós queremos gritar, é Ventura. Não, não é sobre Ventura. Ventura simplesmente é um indivíduo que aproveitou essa fragilidade, aquilo que Aí, as políticas falidas aí, da o própria esquerda. chefe Ventura. E um povo cansado, um povo que olha a dinâmica de outros países europeus avançando, eles também precisavam de alguém, um Moisés. É só isso que eles precisavam para poder abraçar. E devem saber que nessa ângulo da direita, estão ali os partidos que estão a tomar lugar em Portugal. E, na segunda volta, nós não podemos simplesmente descartar essa possibilidade de que Ventura pode se tornar presidente da República Portuguesa normalmente, porque quem está a votar são os portugueses. O que nós vimos dessa primeira, a segunda volta, tudo pode mudar. A direita toda pode se mobilizar. Nós temos que entender isso. E isso é normal. E para nós imigrantes, nós temos que respeitar isso. Na casa do outro deve existir mesmo leis, não importa se vai nos afetar, mas nós temos que entender que é casa do outro. E isso deve nos servir como coragem para que nós também façamos a nossa casa. A nossa casa também não pode ser casa de mãe Joana. A nossa casa também tem que ser uma casa que primeiro tem que se valorizar o angolano. Temos que assegurar a nossa casa. A nossa casa não pode entrar qualquer indivíduo e vem nos mandar. A nossa casa também tem que ser assim. Então, se nós queremos uma Angola para todos, estamos a defender uma Angola melhor, por que nós queremos ser injustos com os outros que querem organizar as suas casas? Se o Ventura está a dizer que Portugal é minha terra, e eu não quero que alguém que veio lá daquele sítio coloque o lenço até nas vistas, não consigo ver quem é. Temos que respeitar, a terra é deles, ele é português. É ele que está no direito de fazer isto, de mudar esse contexto. Nós simplesmente temos que obedecer, temos que respeitar a regra. Queremos mandar, queremos fazer alguma coisa, vamos em Angola. Então, eu acho que não vamos falar de Ventura de qualquer forma. Ventura é uma figura dentro do cenário político português. Lembre mesmo isso. Podemos estar aqui a gritar que ele é racista, é isso. Temos mesmo que lembrar. Ele tem poder dentro de Portugal. É a segunda força. E só está a começar. O partido só foi criado em 2019, recentemente. E hoje é a segunda força. Quer dizer que ele ainda vai chegar longe. Não importa as circunstâncias da segunda volta, mas ele ainda continua no poder, tem poder. Por isso que ele disse que a dinâmica dele na presidência, que ele precisa, Portugal precisa de um presidente que se levanta pelos portugueses com punho, que tem palavra. Alguém esteve aqui a falar, minimizar sobre os poderes do presidente de Portugal. Não, tem mesmo poderes. Nomeia e demite o primeiro-ministro. Ele é que nomeia e demite ao mesmo tempo. É ele. Nomeia e pode demitir um governo. Pode dissolver a Assembleia. E uma das coisas importantes da presidência de Portugal é sobre as leis. Ele promulga e ao mesmo tempo também veta as leis. E isso é muito importante. Alguém disse aqui o errado sobre o primeiro-ministro. Então é melhor que o Mano Mukongo, quem é essa ali, pode ir consultar isto. Procura saber os poderes do presidente. Tu vais perceber isso. O Marcelo
quando lhe foi dado, quando o parlamento, eles podem fazer de tudo, mas eles devem ir para o presidente aprovar. O que o Marcelo fez com a lei da nacionalidade? Recuou para o parlamento. Vetou aquilo. Yeah. Para É terminar, sobre isso. teu tempo, Então, pois acabou. temos que entender que toda essa mudança não é só porque é Ventura. Tudo isso tem a ver com os nossos comportamentos também. Do que nós também estrangeiros estamos a fazer nas terras dos outros. Não é normal. E temos que reconhecer isso. E quando chega esse momento que eles querem organizar a casa, querem criar leis na sua casa, nós temos que compreender isso. Não podemos estar aqui a gritar. Ok. Estamos a trabalhar, estamos a pagar impostos, está tudo bem. Mas vamos respeitar a casa do outro. Vamos respeitar a casa do outro. Porque eu também quero respeito em Angola. Eu também não quero chinês que chega em Angola, pega nas nossas irmãs, as crianças começam a operar aí noite e dia. Também não quero isso. Tem que haver leis. Vamos voltar já aí, terminaste teu tempo. Obrigado. Isso. Como estamos aqui mesmo aí com o tempo, não é? Vamos respeitar o tempo então de cada um. A Luqueno está aí. Cotanaj, é só um segundo. Alguém disse aqui que o Marcelo é melhor. O Marcelo que chega em Luanda, estica a perna para uma criança de 8 anos engraxar sapato. Para essa senhora está a dizer que o Marcelo é melhor. Marcelo não é exemplo de presidente que valida as eleições fraudulentas em Angola. E Portugal seria... Não é. Estou a falar aqui alguém aqui embaixo. E Portugal... não liga muito o que escreve aí na rolagem. Só para dizer, e o Portugal é o último, que seria o último a falar naquilo que é a eleição desses países lusófonos. Portugal seria o último. Da rolagem, Portugal a dar exemplo errado de reconhecer uma fraude eleitoral. Não vamos trazer aqui em cima. Obrigado. Aqui em cima é mesmo para debater entre aqui os painelistas, não é? Porque aqui os painelistas é que têm mesmo a discussão, rebater e debater. Agora, o da rolagem, ir ler e depois rebater, vamos, desde aquela hora que se fosse para rebater, eu aqui o que já li, não sei, não estaríamos ainda aqui a falar. Por isso, eles são livres aí embaixo daquilo que eles querem escrever e querem falar. Mas não vamos estar a ouvir, vamos só nos focar aqui no painel, os painelistas o que vão falando, né? Uns é que estão a fazer filho para ter documentos, outros é que são complexados. Vamos dar aqui a Luqueno. Luqueno, tens aí então como introdução os teus 3 minutos. Uma boa noite a todos. Eu vou trazer aqui exemplos e factos que são reais. É assim, nós temos que nos mentalizar de uma coisa. Portugal pertence aos portugueses natos. Nem aquele que tem nacionalidade adquirida através dos avós, dos pais. Nós não somos natos. Os natos portugueses querem o melhor para Portugal. Da mesma forma que nós angolanos natos queremos o melhor para Angola. Nós temos que separar as coisas. Portugal teve à procura do Ibrahim Traoré deles. Eles encontraram o Ibrahim deles. Nós estamos à procura do nosso. Ok? Não é justo que eu, em união de facto com alguém, em 3 anos me torne uma portuguesa. Porque vocês estão a ver isso na forma de nós angolanos. Mas agora, imagina, a Portugal agora está a receber um monte de paquistaneses, indianos, não sei o quê. Eles não têm uma mulher só, eles têm 7 mulheres legítimas. Então, mas a Luqueno, e ter filho mulato não dá isso? Não é questão de ser filho mulato. Eu acho que a partir do momento que tu te envolves com... Se tens direito à nacionalidade... Não, ouvimos aqui a Sara, acho que ela enganou-se um pouco, porque em Angola temos bem de mulatos que nem tem... Sara disse que tem mulatos e ela tem... Não, ser mulato não dá estatuto nenhum. Ser mulato é mulato e é negro, anyway. Ser mulato é negro, não tem diferença. Portanto, é isso que muita gente pensa e confunde. Não tem nada a ver. Portanto, estão nesse pensamento de que por ser mestiço vai ter alguma vantagem, isso é uma utopia, isso é uma grande mentira. Não é ter filhos mulatos. Não dá estatuto nenhum, não dá nada. É igual a negro. O mestiço é visto como negro. O querer parecer com mulato tem alguma vantagem é
uma grande mentira, vos digo já, nem aqui, nem na Inglaterra, nem lado nenhum. Nós somos negros, vistos como negros. Ponto final. Isso é uma verdade, nós está aí, a Imperatriz está aí, que vive na Inglaterra, sabe que nós somos negros. E em Portugal somos mais negros ainda. Então, parem de pensar dessa forma. A única coisa que eu faço um reparo é, se esses muçulmanos que têm 7 mulheres legítimas tiverem união de facto com um que já conseguiu a nacionalidade portuguesa, eles terão filhos que também têm direito à nacionalidade portuguesa. Façam as contas daqui a 20 anos como estará Portugal. Não se esqueçam que Portugal, os casais fazem apenas entre 1 a 2 filhos. E nós, os negros, fizemos 8, 10, 7, 5. Daqui a um tempo, a comunidade portuguesa em si será de outra nacionalidade. É nisso que eles estão na luta. Eles estão na luta para isso. Yeah? E André Ventura é de mais-valia, sim. Porque da mesma forma que nós queremos repor e meter o nosso país num caminho certo, os próprios portugueses natos também querem. E nós temos que respeitar isso. É importante as pessoas não... porque senão depois vão dificultar na nacionalidade. Ora bem, nós não temos que ter nacionalidade. Ok? Nós não temos que obrigatoriamente emigrar e termos nacionalidade. Está aí o Nacho, vive aqui na Inglaterra e não é British. A Imperatriz não deve ser British também. Eu também não sou British. E se eu quiser ser, eu tenho que fazer um teste. Tenho que conhecer a história toda da Inglaterra, que não é fácil. E tens que passar. Se não passares, reprovares, não passas. Em Portugal, basta tu te unires a alguém. Olha, estou em união de facto agora com o Isidro. Depois do Isidro ter nacionalidade. Logo com o Isidro. Eu estou a escolher o Isidro. Depois separo do Isidro, vou no Gentleman. Fico 3 anos, olha, Gentleman, está aí. É um grande business. Está vendo? Eu acho que para mim isso está erradíssimo. Não, mas Já terminou a Luquene. Desculpa lá, deixa a pessoa falar. A Luquene terminou, Isso já foi o tempo da negócio. Luquene, mas agora... Muitos portugueses vendiam isso. Eu não sei se já ouviste falar sobre isso, Selma. Sim, isso é a Vendiam muitos, principalmente de nacionalidade. Vendiam as nacionalidades, casavam, recebiam dinheiro e davam a nacionalidade, umas fugiram. Tem várias histórias. Eu tive, né? Ele já faleceu. Ok. Um cunhado português em Angola. Para terminar mesmo, termina e vamos dar a palavra. Deixa eu falar então. Deixa só terminar, porque... 15 minutos, ela nem 3 falou, ainda bem. Não, todos são 3 no início, porque é a primeira vez que entra. A outra segunda tem mais minutos, sim, senhora. Mas agora não, agora é mesmo 3. Mas vai. Um cunhado que faleceu, que nunca foi angolano. Mas a vida dele toda, desde criança, na altura da corrida do colono, tudo isso, ele ficou com os pais, depois os pais foram embora e ele ficou, porque ele tinha pegado a minha irmã. Então ele não se foi. Ele morreu sem ser angolano. Entendes? Ok. Não lhe deram nacionalidade. E olha, tem 2 filhos, já viveram a vida toda, desde 16 anos. E ele com 18... desde então até chegar ao fim. E nunca conseguiu ser angolano. Agora, por que... E eu nunca vi nenhum português fazer manifestação ou estar contra ou a favor dele. Estás a entender? Não, esse aqui já vive há muito tempo. Coisa. Não, ele morreu como um português. E teve filho com a tua irmã? Teve 2 filhos, sim, 2 filhos. Então, mas aqui em Portugal, como é que reclamam ter filho mulato? Tem direito. É isso que eu estou a dizer, estás a ver? Nunca conseguiu ser angolano. E ele amava Angola, e tanto que ele morreu em Portugal, né? Saiu de Angola para ir para Portugal se tratar e acabou por falecer. E o desejo dele, no fim, foi mesmo levarem como é que chama aquilo? Mas aqui é só ter filho mulato, tem direito já à nacionalidade. O cozinho foi em Angola, que ele mandou despejar lá no mar e que é em Angola, porque é ali onde ele queria ficar. Ai, Imperatriz, você sabe o que eu estou a falar.
Aqui essa mesmo já ter um filho da tão já tem direito, tá bem? Porra. Tem que perguntar, olha, Os portugueses afinal são bons. o Epá, eu Beto. acho que os tugas Mas são isso é bons. lei. O Cassara falou não é mentira. O Cassara falou é real porque eu abri o Google e eu vim ver. Realmente existe essa lei, existe esse artigo. Estás a ver? Quem tem filho mulato tem logo que ter nacionalidade. Não. De 3 anos de união de facto. Estás a ver? Tem de dar direito à nacionalidade. Para mim isso é até uma brincadeira. Não, era antes, mas agora mudaram. Conversa, não vamos desenvolver o tema. Não, ela já terminou. Terminou também. Vamos aqui ao Passa já no Golden. Black. O Golden Black tem que falar já. Faz favor. Aos teus primeiros 3 minutos, faz favor. Desculpa lá que as meninas estavam a falar, mas Boa tens noite a os teus 3. todos. Eu, como devem imaginar, não sou a favor aí dos apoios que são dados ao André Ventura. Primeiro porque conheço bem o conjunto de interesses no qual ele faz-se emergir na política. Essencialmente, o Ventura era um indivíduo que era do PSD, ok? Ele já tinha esse discurso de ser radical, de ser xenófobo, nomeadamente com as minorias étnicas. Juntou-se, nomeadamente, à Igreja Católica. Relembrar aqui que o Cardeal Patriarca do Porto chegou mesmo a orientar o sentido de voto dos portugueses à direita, aos partidos mais à direita. Ele só não quis dizer quero o Chega, mas nessa altura a indicação que ele estava a dar que era mesmo o Chega, porque o Chega, na realidade, e o André Ventura, né, nascem numa perspectiva de conciliação dos interesses da alta burguesia. O André Ventura é apoiado, nomeadamente, pela família Espírito Santo, o Grupo Melo, o Grupo Barraqueiro, o XTT, toda essa família é uma família só, que na realidade domina o espectro da vida política portuguesa, para além do espectro da própria segurança policial, né? A estrutura da polícia introduziu e infiltrou indivíduos da extrema-direita nazis dentro da própria estrutura. Sabe-se que o André Ventura tem ligações àquele indivíduo Armando Machado, que acho que é assim que se chama, um indivíduo que se diz neonazi. Portanto, é tudo aquilo que nós, enquanto imigrantes, e eu acho que os angolanos, do modo geral, a comunidade africana, do modo geral, devia repensar 2 vezes e aliar-se a uma consciência cívica muito mais libertária, muito mais consciente daquilo que é o problema hoje, nos dias que correm, estar a viver na Europa virada à extrema-direita. Okay? Com relação, nomeadamente, à eleição presidencial, deixa-me só dizer que é o seguinte: é verdade, sim, que ele tem poderes. Uma vez presidente da República, pode dissolver e nomear, nomeadamente no que toca ao Parlamento, mas não pode fazer as coisas a seu belo prazer, ok? Essencialmente, a presidência da República é um órgão de fiscalização, ok? E da vanguarda do próprio sistema, de vida a nível do Portugal, e deve governar essencialmente naquilo que toca a todos os cidadãos portugueses. Agora, é preciso que se compreenda que os indivíduos que vão para um cargo, como é o caso da presidência da República, tragam alguma tacitura. Tacitura é o quê? Experiência, arcabouço de vida política. Nunca o Ventura exerceu funções numa administração ou foi nomeado para uma instituição
com carreira política sólida em termos de experiência. Trabalhou aí na autoridade tributária, trabalhou e prestou serviço como advogado ao Grupo Espírito Santo, que por sua vez também trabalhava com a Isabel dos Santos, entre outras coisas. Quer dizer, quando nós fomos avaliar, é um indivíduo que pulou para a política e emergiu essencialmente com um discurso muito populista. Ok? Então, é preciso as pessoas reavaliarem bem, porque também é preciso dizer que a Europa perdeu. Isso a Europa não fala, mas a Europa perdeu. A Europa não tem jovens em idade ativa. Quem empreende a Europa, quem dinamiza a Europa são os imigrantes. Portanto, os imigrantes têm uma palavra fundamental nos atos e nos processos eleitorais de escrutínio. Não é por acaso que hoje na França existe sim, e isso nós não podemos deixar de aclarar, uma cidade, que é o caso de Marselha, que já não é francesa, é magrebina. Ok? E em todo o território francês existe sim aquilo que é a participação, nomeadamente de indivíduos ligados ao espectro da Irmandade Muçulmana, ok? Para terminar, Golden, é Que estão assim, disseminados um pouco minutos. por todo o mundo, com o Para objetivo de terminar, controlar essas Golden, sociedades. Agora, o caso de Portugal não é o caso assim tão como é que se diz, alarmante como a França. E se por acaso o objetivo é colocar o André Ventura para avaliar esse tipo de situação, eu acho que estamos a falar de um indivíduo que infelizmente não constitui o nível necessário para o exercício de uma função, como é o caso do Presidente da República. Agora, tem toda a legitimidade porque tem direitos enquanto cidadãos. Golden, Só é os isso. 3 minutos todos e é para cumprir. Depois é que vens, que é para falar muito mais, porque todos é 3 minutos que nós estamos a dar. Deixamos um pouco, mais 1 ou 2 minutos, mas ali tem que terminar. Mas depois, manteres ali e queres falar mais, tens 10 ou 15 minutos, que é para então esmiuçar isso tudo que queres falar sobre situações antigas lá do passado e trazer agora recentemente, porque eu também posso dizer que a nova geração não é a mesma do antigamente. Sim, senhora, que houve, falando, politicamente falando, com relação à minha geração, em Angola era uma geração medrosa, uma geração, vamos dizer, com os pais